Obrigada. Apóstolo Deltamar, sã doutrina. Sim, muito obrigado. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, E há muita discípulo, gente já do Brasil a acompanhar-te. pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe lá no Brasil. É um prazer estar aqui. Tive o privilégio de estar com o profeta Caco Felipe na Costa do Marfim para cumprimentá-lo pessoalmente e ver de perto um verdadeiro profeta, porque eu não tive o privilégio de ver os profetas da Bíblia e nem os profetas da história. Todos os profetas da Bíblia, ou os profetas da história, ou estão mortos ou não estão aqui. Então, Deus me deu esse privilégio. Também estive em Moçambique para dizer a todos os moçambicanos que Deus está vivo e que Deus tem um profeta vivo sobre a terra chamado Caco Felipe. E pela graça de Deus estou em Angola, não para fazer turismo, peregrinação, por causa do diamante, o petróleo, o ouro, a política, mas estou aqui para dizer a todos os angolanos, se eles quiserem ser salvos, se há verdadeiros filhos de Deus em Angola, eles devem acreditar no profeta Caco Felipe. Quanto à sua pergunta, é muito simples. Uma doutrina de Deus vem dos céus por meio de um profeta mensageiro vivo. É o que nós vemos na Bíblia. E ninguém pode provar o contrário. Enquanto que também as igrejas, como foi visto nos vídeos, muitas igrejas com muitas doutrinas. E essas doutrinas pregadas nas igrejas são doutrinas falsas, doutrinas de Satanás que vêm do abismo, por meio das escolas pastorais, por meio das igrejas, religiões e por meio dos líderes religiosos. Então, a doutrina de Deus é um mandamento perpétuo que vem dos céus, por meio de um profeta vivo na terra. As doutrinas de Satanás vêm das escolas pastorais para seduzir, enganar e enviar as almas para o inferno. E há um respaldo bíblico para que confirma isso? Em cada tempo, seguir como Deus tem um profeta sobre a terra. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre levanta um homem. Este homem vem com uma revelação, com uma mensagem. É nesta mensagem que está contida as doutrinas de Deus. Moisés, no seu tempo, ele que estabeleceu as doutrinas de Deus para a sua geração. Isaías, no seu tempo, estabeleceu as doutrinas de Deus para o seu tempo. Jesus de Nazaré, no seu tempo, como ele aqui citou, veio com uma nova doutrina e os judeus estavam assustados. Ele diz, essa doutrina que eu prego não é minha, é do meu Pai. Eles estavam surpresos com a doutrina que Jesus Cristo pregava. Depois de Jesus, Paulo vem e você vê nas 14 cartas de Paulo, um homem que era um profeta chamado Paulo, é quem estabeleceu as doutrinas do seu tempo. Depois de Paulo, muitos profetas vieram, para não dizer uns 50 profetas. Hoje, Deus tem um profeta. É esse profeta quem vai estabelecer a doutrina de Deus. Qualquer coisa que estiver fora da revelação desse profeta, não é uma doutrina de Deus, e isso não passa de uma heresia pregada por algumas igrejas. E usam a Bíblia também? Bíblia Sagrada? Sim. O profeta, está perguntando sobre o profeta Caco Felipe. O profeta Caco Felipe é um profeta que veio cumprir profecias da Bíblia. Mateus 25:6, Apocalipse 12:14. Trata-se do profeta Caco Felipe. Então, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra e para o nosso tempo. O profeta de Deus é Caco Felipe. Quero resumir dizendo, todas as doutrinas, seja ela qual for, que não está contida na mensagem do profeta Caco Felipe, não é uma verdadeira doutrina para o nosso tempo. E tem muitas doutrinas que são muitas heresias, invenções, achismos de muitos líderes religiosos, que pode se falar aqui no decorrer do programa. Apóstolo Deltamar, quando é que estamos diante de um fanatismo religioso? Quando é que alguém é fanático religioso? Bem, todas as igrejas, as grandes e as pequenas, as velhas e as novas, as ricas e as pobres, as bonitas e feias, todas elas estão em um fanatismo, porque não tem um profeta que seja calmamente, como a Congregação Cristã do Brasil, como a Adventista, que seja muito agitado, como as igrejas pentecostais, a igreja do Edir Macedo e assim por diante. Tudo isso, aos olhos de Deus, é uma comédia de Satanás, e é um fanatismo. Aqui, o assunto deve começar com um profeta, porque é um profeta quem estabelece uma doutrina. Não existe na Bíblia doutrina. Está aqui ele com a Bíblia na mão. O senhor está com a Bíblia na mão. Quero que eles me mostrem aonde é que uma doutrina começou sem um profeta. É um profeta quem deve estabelecer uma doutrina. E toda doutrina que não vem de um profeta é uma doutrina satânica, diabólica, que vem para seduzir, enganar as pessoas e enviar as pessoas para o inferno. Agora, Deus levanta um profeta. Está escrito lá em Levíticos, capítulo 8, Levíticos, capítulo 9, que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Quando o senhor aqui está a falar que é um apóstolo, eu poderia perguntar, mas apóstolo de quem?
Porque o Baruque, o filho de Nerias, era apóstolo de Jeremias. Pedro, Tiago, João eram apóstolos de Jesus. De acordo com a Bíblia que eles estão carregando, diz que Jesus tinha 12 apóstolos. Timóteo, Tito, Silvano, Agabo eram discípulos e apóstolos de Paulo. Mas esse senhor que está aqui é apóstolo de quem? Quando ele diz que Efésios 4:11 fala dos apóstolos, profetas, evangelistas e doutores, mas não é profeta de igreja, ou melhor, não é profeta mensageiro. É Paulo quem escreve Efésios 4:11. Existem 3 tipos de profeta: o profeta mensageiro, o profeta de igreja, Efésios 4:11, e o dom de profecia. Para existir um apóstolo, deve existir primeiro o profeta. Este profeta de Efésios 4:11 não é um profeta mensageiro, é Paulo que é o profeta mensageiro quem escreveu Efésios 4:11. Segundo a Crônicas, no capítulo 24, versículo 19, diz que um profeta, o Senhor Jeová, envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Sem um profeta na terra, não tem como as pessoas conhecer Deus. Por isso que ali no vídeo estava dizendo que Oséias 4:6 diz que o povo de Israel estava perecendo, ia perecer por falta de conhecimento de Deus. Mas lá, eles tinham os ouros originais. Ele aqui tem uma falsa versão da Bíblia, uma cópia. O senhor também tem uma falsa versão da Bíblia, uma cópia da Bíblia, na língua portuguesa. Igual ao original. Mas os verdadeiros israelitas do tempo de Oséias tinham os verdadeiros rolos. E é dito que eles não conheciam Jeová. Não se conhece Deus por meio da Bíblia. Senão lá eles conheciam Jeová, porque eles tinham os rolos originais. Juízes capítulo 2. O versículo 10 diz que Josué morreu com 110 anos de idade. E após ele levantou-se uma outra geração que não conhecia Jeová. Logo após a morte de Moisés e logo após a morte de Josué, eles tinham os ouros originais. Eles eram israelitas, filhos de Deus por nascimento. E a Bíblia diz que eles não conheciam Jeová. Como que esse senhor diz agora que conhece Jeová, conhece Deus por meio da Bíblia? Como que o senhor, o pastor, pode dizer que conhece Deus por meio da Bíblia? Como que alguém hoje pode dizer que conhece Deus por meio da Bíblia, se os judeus, filhos de Deus por nascimento, com os ouros originais não conheciam? Agora, um profeta é quem estabelece uma doutrina. Um sacerdote não pode estabelecer uma doutrina, senhor. Houve um grande sacerdote chamado Arão. Arão é o pai do sacerdócio. Diga-me, qual é o outro homem maior do que Arão? Houve algum outro homem maior do que Arão? Arão é o pai do sacerdócio. Diga-me uma doutrina que o Arão estabeleceu. Arão não estabeleceu doutrina. Houve grandes sacerdotes como Eunatã. Qual foi a doutrina que Eunatã estabeleceu? Zadok, Azarias, Zacarias. Qual foi o grande sacerdote que estabeleceu a doutrina? Isso não pode, isso não existe. Isso já é uma heresia. Dizer que um sacerdote, um líder de uma igreja, pode criar uma doutrina, isso é uma heresia. Uma igreja não pode fazer uma doutrina. Permita-me. O senhor não pode me interromper. Pode continuar. É um profeta quem pode estabelecer uma doutrina. Então, Paulo disse, uma só fé, um só Deus, um só batismo, uma só doutrina. Aqui está o pastor. E ele é diferente da igreja do senhor aqui, que é apóstolo. Aqui tem uma doutrina, aqui já tem outra doutrina. E se nós pegarmos... Ali não tem uma doutrina. O senhor não pode me interromper. A única doutrina diferente que estás aqui a trazer é o que o senhor está a falar. A tempo, doutrina que pregamos é a de Cristo. Quer seja a Assembleia de Deus Pentecostal, quer seja a Igreja Pauliana. Então, não passa uma mensagem errada ao caro ouvinte. Não, deixa eu Por isso é que eu queria compreender, fora do profeta Cacó Felipe, não há salvação. Gostaria que nos explicasse. Sim, fora do profeta Cacó Felipe não há salvação. Agora, esse senhor que está aqui, que é apóstolo, e o senhor que está aqui, que é pastor, eles devem saber que está diante de um discípulo de Cacó Felipe. E eu quero que até o final do programa eles olhem naquela câmera ali, e ele vai dizer como que ele se tornou pastor. E ele vai dizer como que ele se tornou apóstolo. Porque Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Que honra. O senhor não pode me interromper. Vai no texto, não vai no texto, que honra. Você não pode me interromper. Que honra. Que honra. Tem respeito pela minha fala. Mas eles não podem a honra falar. não é chamada. Vamos deixar ele falar, pastor. Não, mas que honra. O senhor vai ter o seu tempo. Que honra. Sim. Hebreus 5,4 diz que ninguém pode tomar para si esta honra, Que honra. a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Como que Arão foi chamado? Arão foi chamado por Deus por meio de Moisés. Deus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores, mas como que Deus fez isso? É por meio de Paulo, é por meio de um profeta. Agora, sem um profeta, não há doutrina. Eu quero dizer aqui uma outra coisa. Quando ele fala sobre Atos 4,12, o nome dado entre os homens para nós ser salvo é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é Deus.
Mas o profeta, em cada geração há um profeta. Esta Bíblia que ele está carregando, de quem que é esta Bíblia? Quem escreveu esta Bíblia? Foi os profetas, não foi? Todos os livros dessa Bíblia pertencem aos profetas, até os livros dos escribas. Os escribas falavam sobre os profetas. Esta Bíblia que o senhor está carregando também é dos profetas. Errado. Todos os livros da Bíblia. Errado. Eles não podem me interromper. Prova isso. Deve ter respeito pela minha fala. Não, mas prova que não. Sabe o quê? Eu quero aceitar. Deve respeitar a minha fala. Sim, Não, eu quero aceitar. pastor Ernesto Cassova, vamos Quando deixar a você postura fala, da Mar quando o falar. senhor fala, eu não vou lhe interromper. Mas Tenha respeito. prova. Quando ele fala, eu não vou lhe interromper. Sim. Deve respeitar a minha fala. Sim, não pode esteja falar, com medo. apóstolo. Pode Esta falar. Bíblia que está aí nas suas mãos, os livros dessa Bíblia, é dos profetas. Tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você sabe sobre a palavra de Deus, foi os profetas quem disseram. Não há palavra de Deus sem os profetas. Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Atos 4,12 que ele citou, o nome dado é Jesus Cristo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Mas em Atos capítulo 10, um anjo apareceu para Cornélio. E o anjo não disse: Cornélio, vai ler a Bíblia, vai pregar a Bíblia, vai meditar na Bíblia, vai orar para Jesus de Nazaré. Mas o anjo disse: Cornélio, para a salvação, você deve chamar um homem. Deve haver um homem na terra que tenha a chave do reino dos céus. A segunda pergunta que o senhor não pode me interromper. A segunda pergunta que o senhor vai ter que responder. E que o senhor tem que responder. Tenha respeito, por favor. Nós estamos ao vivo. A segunda pergunta que o senhor vai ter que responder, e ele vai ter que responder naquela câmara lá, a chave do reino dos céus, que estava com Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, no versículo 14 ao 19, Jesus Cristo deu a chave do céu para Pedro. A chave do céu foi passada para Paulo. E desde então foi passado de geração em geração a cada profeta que Jesus Cristo prometeu enviar para a terra. A pergunta que eles vão ter que responder, além daquela outra que eu fiz, é onde é que está a chave do céu hoje? Porque ninguém pode entrar no céu sem passar por aquele que tem a chave. Quem tem a chave? Eu não estou falando. O senhor deve ter respeito. Deixa eu concluir. Tá bem. Então, Atos capítulo 10. O Cornélio tinha que passar por Pedro. Pedro é que tinha a chave do reino dos céus. Depois, o carcereiro de Filipós tinha que passar por Paulo. Era Paulo quem tinha a chave do reino dos céus. Hoje, quem tem a chave do reino dos céus? Se não é Cacofilipe, onde é que está a chave do reino dos céus? Está com Pedro ainda? Ou está com os papas de Roma, como diz os católicos? Deus tem na terra hoje um profeta. E tudo que essas igrejas ensinam é heresia, são doutrinas diabólicas. Mesmo que uma doutrina esteja na Bíblia, mas que não esteja na mensagem do profeta Cacofilipe, é uma doutrina diabólica. Por exemplo, havia a doutrina do sacrifício de animais, mas quando Jesus Cristo apareceu para dar ele mesmo como um sacrifício vivo, qualquer sacrifício de animal era uma doutrina satânica. Quando Jesus Cristo deu-se como no lugar de todos os animais, se um homem levantasse lá, mesmo Anás e Caifás, para dizer: há uma doutrina no livro de Moisés que nós temos que sacrificar animais, é uma doutrina satânica. E você diz que segue as doutrinas de Paulo. Você citou aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O senhor é de uma igreja evangélica, o senhor é de uma igreja Assembleia dos Deuses. E eu pergunto, a doutrina... Senhor, o senhor pode chamar como quiser, mas para mim é a Assembleia dos Deuses. Agora veja, a doutrina que Paulo estabeleceu, que uma mulher deveria ficar calada na igreja, é vergonhoso, é indecente que uma mulher pregue. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Está escrito: é um mandamento do Senhor que uma mulher não pregue. Ele vai responder na fala dele, se as mulheres não pregam na sua igreja. O senhor vai responder na sua fala, se as mulheres não pregam. Olhe naquela câmera lá e diga se na igreja de vocês as mulheres não pregam. Enquanto que deixar uma mulher pregar é uma doutrina de Deus ou é uma doutrina de Satanás? Apóstolo Tamaro, o que vocês pregam também é evangelho? Primeiro, nós podemos saber o que é evangelho. Sim. Evangelho não é Bíblia. A Bíblia não é evangelho hoje. Esses senhores devem ler o livro do profeta Cacofilipe, para não vir na televisão para ensinar algumas falsidades. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é aquilo que Deus diz no presente. Quando Noé estava pregando, a sua mensagem era boas novas, era evangelho. Não era a mensagem de Enoque. Quando Jesus estava pregando, a mensagem de Jesus era o evangelho. Quando Paulo estava pregando, a sua mensagem é evangelho. Evangelho é boas novas de salvação. A Bíblia, um livro que foi escrito há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, isso não pode ser evangelho hoje. Tá bem, então, o senhor, essa Bíblia já pastor, queria que o apóstolo falasse também. Sim, a Bíblia, a verdadeira Bíblia, é a palavra de Deus. Mas as Bíblias que os senhores têm são versões, é falsa, porque contém muitos erros
também, vocês usam também essa Bíblia? Nós usamos essas falsas Bíblias. Usamos a versão... O senhor está me atrapalhando. Deixa eu falar. Não, estamos num debate de conversa. É normal. Então, a Bíblia... Sim, espera. O apóstolo Casa... Vamos deixar o apóstolo... Vamos deixar o apóstolo Deutamar... Pastor, vamos deixar o apóstolo Deutamar falar também. Vamos deixar falar. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Todos os livros da Bíblia são inspiração divina. Para todos que estão lá em casa compreendendo. Os profetas. Agora, a Bíblia verdadeira hoje, a verdadeira versão, é a versão de John Nelson Darby, que é a versão que está em francês. Esta Bíblia que ele tem, está em português. É obra da teologia. Os teólogos são feiticeiros. E como é que podemos adquirir essa Bíblia, Johnson? Qualquer pessoa pode comprar pela internet, em livraria que vende, na língua francesa. Também pode-se usar a Bíblia na versão espanhola, Reina Valéria. Bem, fica à vontade. A teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Nós não podemos estudar Deus, nem a sua palavra. Como eu disse, é Deus ele mesmo quem revela a sua palavra a quem ele quer. E a Bíblia que eles têm diz que Deus revela a sua palavra somente aos seus servos, os profetas. Se um teólogo é um feiticeiro, a obra de um teólogo, um filho de Deus não pode usar. E quando ele volta de novo para Hebreus 5,4, eu citei corretamente. Ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio. O Senhor está no sacerdócio como apóstolo. O Senhor está no sacerdócio como pastor. Mas aí onde o Senhor leu, mesmo nessa falsa Bíblia diz, ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Como que Arão foi chamado? O senhor me atrapalhando de novo. Vamos só deixar... Você não pode me interromper. Apóstolo Casamaior, vamos só deixar o apóstolo terminar. Ninguém pode tomar para si essa honra. Essa honra está no sacerdócio. É ser pastor, é ser apóstolo, é ser evangelista, é ser doutor. Alguém que está no sacerdócio não pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio. É isso que diz lá. A não ser aqueles que foram chamados como Arão. Eu pergunto para as pessoas que estão em casa, já que eles não vão responder. Ele já disse que não vai responder. Como que Arão foi chamado? Arão foi chamado por meio de Moisés. Você foi chamado por meio de um profeta? Porque o Baruque, o filho de Nerias, foi chamado para o sacerdócio por meio de Jeremias. Agora veja. Agora veja. O senhor está me atrapalhando de novo. O senhor tem problema de compreensão. Não é possível. Pedro, Tiago, todos aqueles do tempo de Jesus, entre os 70 discípulos de Jesus de Mateus capítulo 10, foram chamados por quem? Foram chamados por Jesus, o profeta mensageiro. Jesus diz, eu vos escolhi os 12. E depois Jesus escolhe 70 discípulos. Quem foi que escolheu Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé? Foi Paulo, o profeta mensageiro. Quem foi que escolheu Filipe e Melâncito? Foi Lutero, o profeta mensageiro. Levíticos... Senhor, se o senhor entrar nesse assunto, eu vou derrubar todos os seus argumentos. Não, nós estamos num debate. E normalmente, sempre que haver um contraditor, alguém pode responder. Eles podem trocar. Mas sabe uma coisa? Mas seria bom. Não, pode falar, porque daqui a pouco o pastor Cassoma também. Levíticos capítulo 8. Levíticos capítulo 9. Diz que Moisés estabeleceu o sacerdócio. Esta Bíblia mostra que é um profeta quem estabelece o sacerdócio. O sacerdócio do Antigo Testamento. São os 4 ministérios de Efésios 4:11. E Paulo é o profeta mensageiro. Mas havia os profetas da igreja, como Agabo. Havia os profetas da Antioquia. Eles não eram profetas como Paulo. Paulo era o profeta mensageiro. Quando você não diz que Paulo era um profeta mensageiro? Profeta significa porta-voz. Profeta é porta-voz de Deus. Será que Paulo não era o porta-voz de Deus no seu tempo? O que precisava para Paulo ser um profeta? Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, enviado como seu profeta, como seu porta-voz, para levar o evangelho às nações. Paulo tinha uma mensagem, como Moisés. Colocou a sua mensagem nas suas 14 cartas. Paulo tinha a revelação de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 1:8, se mesmo o anjo do céu pregar diferente do que eu já tenho pregado, seja maldito, porque eu, Paulo, recebi a revelação de Jesus Cristo. No tempo de Paulo, tudo que as outras pessoas pregavam, que não estavam de acordo com a mensagem de Paulo, era heresia, era fanatismo, e tudo aquilo levava as pessoas para o inferno. Somente Paulo tinha as palavras de vida eterna. Por isso que Paulo disse em Romanos 2,16, quando Deus vem julgar o segredo dos homens, não será julgado de acordo com a Bíblia, serão julgados de acordo com o evangelho que eu vos tenho pregado. Paulo disse em 1 carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, que eles foram salvos de acordo com o evangelho que Paulo tinha pregado.
Paulo diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que a verdade de Cristo estava nele, Paulo. Não estava na Bíblia. Estava nele, Paulo. E quando a senhora me interrogou para perguntar se nós pregamos coisas fora da Bíblia, como você quer dizer. Quando Jesus veio aqui na terra, ele pregava coisas que não estavam na Bíblia dos judeus. De Gênesis a Malaquias. Jesus poderia dizer, aquele que vos bater na face direita, oferece à esquerda. Onde é que estava escrito na Bíblia essas palavras de Jesus? Jesus trouxe uma nova doutrina. Jesus poderia dizer, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Onde que estava escrito isso na Bíblia? Qual é o livro da Bíblia que diz essas coisas? Jesus, o legislador da palavra. Agora, esse mesmo Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, sua Bíblia tem. Mateus capítulo 23, tem? Falsa, não sei se é falsa. Mas ela tem, mesmo a falsa tem. Então a falsa não pode carregar coisa verdadeira. 23, Jesus não se Cristo contradizer. Diz, eis que envio-vos profetas. Em Lucas 11, 49, Jesus Cristo diz, enviarei-vos profetas. Jesus Cristo cumpre as suas promessas. Esses senhores hoje não querem um profeta. Eles querem a Bíblia, que é o livro dos profetas já mortos. Mas o Deus vivo está aqui. E quero concluir para dizer, não há uma verdadeira doutrina hoje fora da mensagem do profeta Cacau Filipe, porque só um profeta mensageiro pode criar uma doutrina sobre a terra. Com o apóstolo Deutamar, toma a palavra, por favor. Vamos deixar ele falar. Tenha tempo. Sim. O Casagrande quer contar a história. A história da Bíblia todo mundo conhece, mas a pergunta que ele deveria responder naquela câmara lá é como que ele foi chamado. Porque aqui o Hebreus 5:4 diz que Arão foi chamado. Deus disse a Moisés, aí vem Arão, teu irmão. Como foi que Deus estabeleceu Arão? Por meio de um profeta. É isso que eles vão ter que responder. Apóstolo Casamento, por trocar o microfone, acho que não está se ouvindo. Então, isso que ele tem que responder. Se lá na igreja a qual o pastor pertence, que é a Assembleia dos Deuses, e a igreja que ele pertence, se as mulheres pregam lá, porque essa doutrina é satânica, não existe essa doutrina na Bíblia, mas as mulheres estão no púlpito pregando no sacerdócio. Ele também deve dizer aonde é que está a chave do céu, porque a chave do céu passa de mão em mão, em profeta. E ele disse aqui que Moisés era único lá, porque em cada tempo Deus tem um único profeta. E nesse tempo é o profeta Cacau Filipe. Se não é Cacau Filipe, eu quero para todas as nações? Para todas as nações. Para todos os brasileiros, angolanos, americanos, europeus. Eles vão responder naquela câmara lá. Se não é Cacau Filipe. Quem é o profeta de Deus hoje? Porque em cada tempo Deus tem um único profeta sobre a terra. Apóstolo Casamento, pode responder a pergunta dele? Mas deixa eu concluir, ele responde depois. Eu queria que... Apóstolo Deutamar, eu acho que as pessoas estão se confundindo pelo facto dele ser assim tão calminho a explicar, né? Vamos dar a palavra aqui ao apóstolo Deutamar. Eu estava a perguntar, o único apóstolo para as nações é o Cacau Filipe. O único profeta, como ele disse, no tempo de Moisés, o Datão, o Corá e Abirão e outros queriam ser profeta. Mas Deus disse que o profeta mensageiro era só Moisés. Claro que havia outros homens como Arão, que tinha o ministério de profeta menor, e tinha homens e mulheres com dom de profecia, que é Efésios 4:11. Efésios 4:11 não é profeta mensageiro. Paulo é o profeta mensageiro de Efésios 4:11. Mas a pergunta que eles vão ter que responder, eu vou lá para Mateus 25:6. E eu queria que esse... você não está deixando eles responderem? Eles vão responder no tempo deles, assim como eu vou responder no meu tempo. Agora, eu não consigo falar com alguém falando junto comigo. Eu falo e depois eles respondem. Eles falam, depois eu respondo. As mulheres pregadoras estão nas igrejas deles pregando. Eles têm que responder se essa doutrina dos apóstolos, porque está escrito em Atos capítulo 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos não tinham doutrina de mulher pregada, não tem nada da Assembleia dos Deuses. Na igreja... No Novo Testamento também não tem nenhuma mulher que levou a mensagem sobre Cristo? Desafio os dois aqui a olhar naquela câmara lá e mostrar onde é que no Novo Testamento houve a mulher no sacerdócio. Se eles mostrar pela Bíblia, eu fico em silêncio. Mas eles não podem vir com falsidades aqui, porque eu conheço a Bíblia. Mas vamos lá. Mateus 25:6. E eu gostaria que esse programa fosse 4, 5 horas, para me derrubar cada argumento deles aqui. Mas vamos lá. Mateus 25:6. O senhor, quando diz que Cacau Filipe é o noivo, o senhor viu isso aonde? Eu vou lhe dar o tempo para o senhor responder. Está vendo? Agora eu dei o tempo para ele responder, ele não quer responder. Porque é uma mentira. Você não pode dizer uma mentira. Você não pode vir na televisão para afirmar diante das câmeras, onde o mundo inteiro vai ver, que Cacau Filipe disse que ele é o noivo. Um discípulo do profeta Cacau Filipe nunca disse isso. Cacau Filipe nunca disse isso. E você não pode vir aqui, porque esta Bíblia diz que levantar falso testemunho é um pecado.
E a mentira é um pecado. E o pai da mentira é o diabo. O senhor não pode mentir aqui. Mateus 25:6 é o ministério do profeta Cacô Filipe. A voz que clama no deserto. É uma mensagem. Assim como Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz que João Batista era a voz que clamava no deserto de Isaías 40, versículo 3. Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz que uma voz clamaria no deserto. E quando perguntaram, João Batista, quem és tu? Mateus, capítulo 3, versículo 3, João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. A voz era um profeta com uma mensagem. A voz da meia-noite, de Mateus 25:6, é um profeta com uma mensagem. A voz do deserto, quem era? Não era uma Bíblia, não era uma igreja, não era uma teologia, não era uma mulher pregadora. Era um profeta com uma mensagem. A voz de Mateus 25:6, que clama à meia-noite. A meia-noite, para os senhores que não sabem, trata-se da África. A meia-noite é a África, é os negros. Deus reservou um tempo para tratar com a raça negra. Então vocês não podem vir aqui dizer alguns achismos. O profeta Cacô Filipe é o clamor de Mateus 25:6. Esta mensagem veio para despertar, acordar os filhos de Deus que estavam dormindo dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas protestantes, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas da Assembleia dos Deuses, que não é só uma Assembleia dos Deuses. A Assembleia dos Deuses começou no Brasil. Essas afirmações. Qual a afirmação? Que o apóstolo está dizendo. Que o profeta Cacô Filipe é Mateus 25:6? Quando não entendi a pergunta. Como a voz de todas as denominações. João Batista, quando veio, ele era a voz que clamava no deserto, não era? Sim, sim. Ele era o profeta de todos os israelitas. Ele é o profeta de todos os judeus. Não havia outro profeta na terra. Quando Paulo veio, Paulo disse em Atos 13:47, que Paulo foi estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. E quando o profeta Cacô Filipe vem para dizer que ele é Mateus 25:6, Jesus disse a mesma coisa, em Lucas 4, versículo 14 ao 21, que ele era o cumprimento de Isaías 61, versículo 1 e 2. Eu ainda estou no meu tempo. Eu lhe dei o tempo para o senhor responder, o senhor disse que não ia responder. O Casa Maior depois vai responder. Depois ele vai responder. Já que está reclamando. Quando o senhor tomar a sua palavra, vai responder ali. Como é que o senhor foi chamado e se as mulheres pregam na sua igreja? E aonde é que está escrito na Bíblia que um sacerdote ou uma igreja pode criar uma doutrina sobre a terra? E se vocês guardam mesmo essa doutrina dos apóstolos, de acordo com Mateus capítulo 2, o profeta Cacô Filipe, aos 24 de abril de 1993, assim como os profetas da Bíblia, ele recebe um chamado autêntico de Deus, uma comissão e uma mensagem. A sua mensagem está contida num livro, o senhor pode ler. Contém 152 capítulos, mas quando o apóstolo aqui disse que não vai ler, isso é falta de humildade, porque a Bíblia que o senhor carrega diz Jesus. Não, vamos lá. Jesus disse. Deixa eu concluir para lhe dar a palavra. Jesus, a qual o senhor diz acreditar, a Bíblia que o senhor segura, que é a palavra de Deus, Jesus diz, examinai tudo e reter o que é bom. A sua Bíblia manda você examinar, você não vai examinar? João capítulo 7, versículo 50, Jesus Cristo disse, não se pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. Está aí em João 7, versículo 50. Como que o senhor disse que não vai examinar? Todas as pessoas devem examinar quando há um profeta de Deus sobre a terra. O profeta Cacô Filipe é o cumprimento de Mateus 25:6, a voz que clama à meia-noite, que desperta os filhos de Deus. Eu tenho muitas outras coisas aqui que vou responder. Deltamar, uma das perguntas que eu quero lhe fazer, como aqui disse o Rufino Antônio Massivo, diz assim, todas as igrejas são do diabo, são do Satanás, é título de exemplo desses senhores que estão aí, diferentes de doutrina. A Bíblia condena isso. Quando ele fala da Bíblia, que Bíblia? Nós queríamos perceber. A Bíblia que vocês usam, por exemplo, lá no tempo de Noé, qual foi a igreja que Noé salvava? Mas o senhor não pode interromper. Vou já passar a palavra daqui a pouco ao pastor. Sim, vou já passar a palavra ao pastor Ernesto. Sim. A Bíblia que vocês usam diz que no tempo do Noé, só Noé tinha a verdade. Todas as igrejas que tinham lá, será que não tinha igreja lá? Jesus disse em Mateus capítulo 17, no versículo 24 em diante, que assim como foi nos dias de Noé, seria aqui. Tudo que tem aqui tinha no tempo de Noé. E você vai para o tempo de Elias. Elias disse que todos os profetas de Baal, que eram 450, e todos os profetas de Azera, que eram 400, 850 profetas eram do diabo. Baal não era Jeová. Era aqueles profetas das muitas igrejas que haviam lá. E quando você vai também para Jeremias, no tempo de Jeremias, Jeremias disse que o rei Joaquim, com todos os sacerdotes em Jerusalém, serviu o diabo. E por isso que eles queriam matá-lo. Isaías disse que Israel
serviu o diabo, e eles não conheciam Jeová. Quando você vai para o tempo de Jesus, Jesus disse que eles eram raça de víboras, serpente na relva, sepulcros banqueados, eles eram hipócritas, eles eram guia cego, e que eles tinham por pai o diabo e que eles iriam ao inferno. Mateus capítulo 16. Jesus Cristo, que você diz acreditar, que ele diz acreditar, disse que as portas do inferno, quem eram as portas do inferno? Igreja dos fariseus, sinagoga, igreja dos saduceus, helenistas, herodianos, essênios, zelotes, todas elas eram portas para o inferno. Quando John Wycliffe veio e quando Lutero veio, vou concluir, quando Lutero veio no século XVI, Lutero disse claramente para o mundo inteiro saber, claramente, que a Igreja Católica era do diabo, que o Papa Leão X era um demônio, e que os bispos, os cardeais, os arcebispos e todos os católicos eram morcegos e piolhos. Quem disse isso? Martinho Lutero. Por que estão assustados que o profeta hoje vem dizer que todas as igrejas do seu tempo também servem ao diabo Satanás? Apóstolo Itamar, consideram-se cristãos também? Sim, aqui é um outro ponto como evangelho. Cristão. Vem da palavra grego, já que ele entende de grego. Quando o senhor me perguntava sobre profeta, é nabir ou navir no hebraico. Porta-voz. Profeta no português, nabir ou navir no hebraico. É porta-voz de Deus. Sim, cristão é aquele que segue Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Cristo é o quê? É ungido. Será que só Jesus que foi ungido? Será que Moisés não foi ungido? Será que Paulo não era ungido? Cristo é o profeta que Deus ungiu sobre a terra. Hoje, o Cristo de Deus, o ungido de Deus é Cacô Filipe. E os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem Cristo, um homem ungido sobre a terra. Maria Madalena era cristã. Por quê? Porque cria na Bíblia? Crê na Bíblia os judeus que foram ao inferno acreditavam. Os fariseus criam na Bíblia. Os saduceus ou não criam na Bíblia. Todos os judeus criam na Bíblia. Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, todos eles eram cristãos porque seguia quem? Seguia a Bíblia? Ele seguiu Paulo, o profeta vivo. Por isso que Paulo diz, sejam meus imitadores e vocês serão salvos pelo evangelho que eu, Paulo, tenho pregado. E a mesma coisa que acontece hoje. Vocês também estão sendo imitadores de Cacô Filipe. Sim, porque nós temos que imitar o profeta. Maria Madalena tinha que imitar Jesus. Timóteo, imitar Paulo. E hoje, se há um verdadeiro profeta e é Cacô Filipe, ele deve ser imitado. A palavra. Pode pegar o microfone, eu já está, apóstolo Itamar. Vou passar aqui agora o tempo, aqui a palavra ao apóstolo Itamar. Apóstolo Itamar, diante das nações, quem são considerados apóstolos de Deus? É verdade. Ok, vou direto à sua pergunta, porque é muito importante. Somente um apóstolo, somente um profeta pode estabelecer um apóstolo sobre a terra. E eu já expliquei que o Baruque, o filho de Nerias, era apóstolo de Jeremias. Timóteo, Tito e assim por diante, eram apóstolos de Paulo. Cada profeta mensageiro tem os seus apóstolos. Jesus teve 12 apóstolos. Jesus não teve um 13º, um 14º apóstolo. Mas o profeta Cacô Filipe é o único homem hoje, o único profeta que pode estabelecer um verdadeiro apóstolo sobre a terra. Porque Deus dá esse direito ao profeta mensageiro. Por exemplo, aqui em Angola tem um presidente. E um apóstolo é como um ministro. E é o presidente da república quem vai estabelecer o seu ministro. Ninguém pode ser ministro da educação, da saúde, da defesa, a não ser que ele seja estabelecido pelo presidente. Ou existe outra maneira? Não existe. A nação estabelece o presidente estabelece seus ministros. Deus estabelece um profeta, o profeta estabelece seus apóstolos. E ele está dizendo que defende essa doutrina, mas ele não respondeu ali ainda se as mulheres pregam lá na igreja dele. Ele diz que defende essa doutrina, mas o senhor, quando tiver o seu tempo, só lembra de responder ali, se as mulheres pregam ou não pregam. E eu desafiei os dois para mostrar na Bíblia qual é o versículo que diz que uma mulher esteve uma vez no sacerdócio no Antigo Testamento. Se não tem no Antigo Testamento, que eles mostrem um versículo da Bíblia, do Novo Testamento, onde uma mulher esteve no sacerdócio. Se não tem no Novo Testamento, que eles mostrem um relato da história, aonde os apóstolos e aqueles que vieram depois dos apóstolos, como John Wycliffe, John Hus, Irineu de Lyon, Columba, John Wycliffe, o Wesley, o William Tyndale, Calvino, algum desses homens estabeleceu uma mulher no sacerdócio. Mostre na história. Mesmo a Igreja Católica, que é a igreja mais satânica que existe sobre a terra, que matou 68 milhões de pessoas sobre a terra, não teve coragem de colocar uma mulher no sacerdócio. Veja, a Igreja Católica não teve coragem de colocar uma mulher no sacerdócio. Quando o senhor vem dizer que Cacô Filipe quer ser o único, havia quantos profetas no tempo do dilúvio? Quero que o senhor me responda. Quantos havia lá? Além de Noé. O senhor quer responder? Quantos profetas havia no tempo do dilúvio? A sua chance de responder. Posso? É uma pergunta. Se o senhor for me interromper, a minha pergunta é, no tempo do dilúvio, quantos profetas havia além de Noé?
Posso responder? Me diga o número, 2, 4, 5. Mas posso responder? Sim, mas direto, tem que ser direto. Ele não vai responder. Quantos profetas havia lá no tempo de Jesus? Profeta para as nações, quantos havia além de Paulo? Sim, é o vosso tempo de responder. Diga 2, 3, e diga o nome dele. Há um profeta sobre a terra de cada vez. Um Noé, um Elias, para o Josué ser profeta. O Moisés tem que sair de cena. Para o Eliseu ser profeta, o Elias teve que sair de cena. E quando aparece Jesus Cristo, João Batista, um profeta mensageiro, diz: agora ele cresce e eu diminuo. E Paulo aparece 20 anos depois de Pedro. E quando Paulo vê que ele tinha a chave do céu, ele começa a dizer coisas como Gálatas 1:8, que ninguém tinha revelação a não ser ele. Ele começa a dizer coisas como 1 Coríntios 3, capítulo 10, que ele, como um sábio arquiteto, tinha colocado o fundamento, que a verdade de Cristo estava nele. Paulo, profeta mensageiro. Quem era o outro profeta para as nações, além de Paulo? Se o senhor quiser responder, o senhor diga o nome dele aqui. Posso responder? Diga o nome do profeta, o senhor não vai vir com arrodeio. O nome do profeta no tempo de Paulo, além de Paulo, para as nações, quem era o outro profeta? O nome, por favor. Ele não vai responder. Posso responder? Sim, o nome do profeta. Mas continua a falar. Responda lá. Fanatismo de não. O senhor tem que dar o nome do profeta. Escuta. O senhor não vai dar palavra, o nome do profeta. Palavra por profeta. Escuta. O senhor vai dar o nome do profeta. Você está a perguntar? Escuta. Olhe naquela câmera e responda o nome do profeta. Escuta. Sua pergunta é o fanatismo o de não saber. Eu quero voltar o tempo para mim. De não saber a palavra profeta. O senhor não quer responder. Palavra profeta. Bem, então, agora, se você me responde também assim, onde é que está escrito na Bíblia que Caco Filipe é profeta? Mas onde é que está escrito? O que está te confundir é a palavra profeta. Profeta. O sacerdócio e profetizar é outra coisa. São duas coisas diferentes. Olha, escuta aqui, são duas, caro ouvinte, são duas coisas diferentes. Já vou passar a palavra para o pastor Cassoma para falar, vai ser teu tempo. O apóstolo Tamar pode continuar a falar. São duas coisas diferentes, profetizar e serviço ministerial, ou serviço de evangelho, são duas coisas diferentes. Pode continuar a falar. Okay? No teu tempo. Então, as pessoas que estão assistindo, estão vendo que eles não respondem. Não respondem por quê? Porque não tem resposta. São servos de Satanás. Agora, não, eu estou no meu tempo. Conhece a juíza Débora e a profetisa Tabita? Elas não estavam no sacerdócio, senhor. Fala um pouco sobre elas. O senhor disse que é um apóstolo. Débora, Ruth, Esther, todas essas mulheres não estavam no sacerdócio. E a Tabita, elas não estavam no sacerdócio. Me mostra. Mas o que é que dele ensina só sobre isso? Fala por favor. Eu estou falando com ele aqui. Débora, Ana, todas as mulheres da Bíblia. Me diga o nome de uma que estava no sacerdócio. Eu pretendo que me diga o nome de uma só que estava no sacerdócio. Olhe naquela câmera ali e me diga o nome. Apóstolo, não tinha nenhuma história na Bíblia que tem uma mulher que falou de Jesus numa comunidade. Uma mulher que estava no sacerdócio. Arão estava no sacerdócio. A mulher de Arão não estava no sacerdócio. Os 5 filhos de Arão estavam no sacerdócio. As mulheres e os filhos de Arão estavam no sacerdócio? Os 70 anciões estavam no sacerdócio. Mas qual a mulher que estava no sacerdócio? Josué estabeleceu a tribo de Levi para o sacerdócio. As mulheres estavam no sacerdócio? Responda que sim ou não naquela câmera. Estavam, sim, senhora. Me diga o nome da mulher que estava no sacerdócio da tribo de Levi. O que é sacerdócio? O sacerdócio era ofício dos sacerdotes, que era a tribo de Levi, que fazia o serviço no templo para Deus. O nome da mulher que estava no sacerdócio. Responda ali. O nome da mulher que estava no sacerdócio. Mas a questão o nome da mulher que estava no sacerdócio. Você está perguntando. Me diga o nome da mulher que estava no sacerdócio. Está perguntando. E eu confunde entre mulher e pregar. Senhor, está a dizer mulher pregar todos nós e mulher somos sacerdócio. Apóstolo Deutamar, mulher não pode pregar. Uma mulher não pode pregar. Uma mulher não pode exercer um ministério. Pregar sacerdócio. Uma mulher não pode ser apóstola. Uma mulher não pode ser evangelista. Uma mulher não pode ser profeta da igreja. Uma mulher não pode ser doutora. Uma mulher não pode ser pastora. Não existe. Aqui está a Bíblia. Aqui está outra Bíblia. Essa Bíblia é sua, não é? Esta Bíblia é sua, não é? Está na língua portuguesa. O senhor consegue ler. O senhor riscou toda a sua Bíblia para anotar. Diga-me um versículo, o nome da mulher que estava no sacerdócio. Paulo estabeleceu muitos homens para trabalhar. Paulo tinha muitos colaboradores, Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé. Mas diga o nome de uma mulher que Paulo estabeleceu. Senhores, Atos capítulo 2 diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Paulo diz, primeira carta de Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 34, as vossas mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Elas nem podem pregar, nem podem pregar.
As mulheres não podem pregar. Na Bíblia não tem nenhum respaldo bíblico de uma história de mulher que pregou numa sociedade. Falou de Jesus. Eu estou a perguntar, ele pode mostrar na Bíblia onde é que teve a mulher no sacerdócio. Não é pergunta que eu na história, até na história, já que não tem na Bíblia, porque não tem, eles não vão mostrar. Não existe. Não tem nenhuma mulher que levou sobre Jesus numa comunidade? Senhora, eu estou falando no sacerdócio. O sacerdócio é um dos 4 ministérios da palavra, de Efésios 4:11. A mulher samaritana poderia testificar de Jesus, falar sobre Jesus, mas está no sacerdócio como apóstola, como evangelista, como doutora, como profeta de igreja. Isso não existe. Agora, eu quero voltar aqui e quero responder outra coisa. Hebreus 1:1, foi o senhor que disse. Hebreus, os discípulos do profeta Cacô Filipe não têm medo de pergunta. Os discípulos do profeta Cacô Filipe não têm medo de debate. Agora veja, Hebreus 1:1, Paulo diz, tendo Deus falado no passado, por muitas vezes, aos nossos pais, por meio dos profetas, nesses últimos dias falou-nos. Já que vocês são teólogos, falou-nos, é presente ou é passado? Nesses últimos dias falou-nos. O senhor não pode vir aqui citar Hebreus 1:1 para dizer que Jesus fala. Mas falou Paulo disse há 2000 anos atrás que Deus falou-nos. É passado, por meio do seu filho Jesus. Agora, ele, Paulo, é quem falava. As palavras de Paulo eram as palavras de Deus, ou não é? As cartas de Paulo não eram as palavras de Deus? Se Deus falou só por meio de Jesus, e as palavras de Paulo eram de quem? Não era de Deus? Se não era de Deus, deve tirar as 14 cartas de Paulo daí. Quando a senhora perguntou sobre João 14, versículo 6, o caminho, a verdade e a vida, é um profeta. Quem era o caminho para Deus no tempo do dilúvio? Era Noé ou era outro? Quem que tinha a verdade no tempo do dilúvio? Era Noé ou era outro? Quem era que tinha a verdade lá? Para uma pessoa ser salva do dilúvio e depois ir para o céu, ele tinha que crer em quem? Não era em Noé? Não era entrar na arca de Noé? Ou essa Bíblia não é a mesma que eu tenho? Essa é falsa. Sim, essa Bíblia é falsa. É uma versão falsa de teólogo. Mas vamos lá, eu quero dizer outra coisa. Quando a senhora disse sobre Apocalipse 22, versículo 18 e 19, que ele veio aqui afirmar. Vamos lá, uma pergunta direta para o senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Se alguém tirar. Quando diz que se alguém tirar ou acrescentar as profecias deste livro, que livro é esse, senhor? É esta Bíblia? Aquele que tirar ou acrescentar as profecias pastor, deste livro. Apóstolo, pode responder. A pergunta é para você, é essa a Bíblia? Não, mas tem coisa que tem pergunta. Não. Eu quero que ele responda. O senhor não vai... Agora vai terminar. Tá bom. Pode falar. Apóstolo Itamar, pode terminar o teu raciocínio. Deixa terminar. Vai responder. Deixa terminar. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Trata-se do livro do Apocalipse. Ninguém pode tirar ou acrescentar as profecias deste livro. É singular. Isso aqui é plural. É biblioteca, como ele diz. Todo mundo sabe que Bíblia é biblioteca. Que foi juntada em uma capa dura em 1455 por John Gutenberg. Antes de John Gutenberg, ninguém tinha Bíblia em casa. Se a Bíblia serve para guiar as pessoas, se a Bíblia serve para salvar as pessoas, como que as pessoas eram salvas até 1455 que ninguém tinha Bíblia em casa? Se a Bíblia serve para salvar as pessoas, senhor, o que é pastor? Com todo respeito. Se a Bíblia serve para... Não, pode terminar o raciocínio, porque eu vou depois dar os outros perguntas, mas quando eu pergunto, eles não respondem. Agora vamos lá. Vamos responder. Termina. Eu vou terminar. Vamos responder. Termina. Se a Bíblia serve para guiar as pessoas, se a Bíblia serve para salvar as pessoas, como que as pessoas foram salvas antes da Bíblia? Porque essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia protestante, com 66 livros, começou com Então, você não crê na Bíblia. Não crê na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu disse que estas versões na língua portuguesa são obras de teólogo. Eu quero concluir aqui para lhe mostrar uma coisa. Eu vou mostrar, porque o senhor aqui está defendendo a teologia. Orígenes, o senhor conhece Orígenes? Orígenes diz, a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades reveladas, que é a palavra de Deus. Teologia, estudo sobre Deus, estudar a palavra de Deus, enquanto que a Bíblia diz que não se estuda Deus. Pedro não estudou Deus, ele andou com o profeta. Todos os discípulos que estão na Bíblia, eles não estudaram a palavra de Deus, eles caminharam com o profeta. Timóteo, Tito, Silvano, andaram com Paulo. O Baruque, filho de Nerias, andou com Jeremias. Filipe Melanc andou com Martinho Lutero. O Ormo Neville andou com William Branham. Hoje, eu devo andar com Cacô Filipe e não ir para uma escola pastoral. E como é que temos que fazer para aceitarmos Cacô Filipe? Primeiro você deve examinar a sua mensagem, de acordo com João 7,50. Ninguém pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. No tempo de Jesus, ia-se ouvir Jesus.
Depois tirava porque ele tinha a chave do reino do céu, de acordo com Mateus capítulo 16. E o carcereiro de Filipós precisou de Paulo. E ele foi perguntar a Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Aquele que vai responder às perguntas de uma geração, Senhor, é um profeta mensageiro. Mateus 15:9, preceito dos homens. Bem, esta Bíblia é preceito dos homens? Esta Bíblia veio pelos profetas. E os profetas eram o quê? Os profetas não eram homens? Ou os profetas eram animais? Quando a Bíblia diz preceito dos homens, quer dizer, quando um sacerdote cria uma doutrina, isso é preceito dos homens. Quando um homem levanta uma igreja na terra, um sacerdote, é preceito dos homens. Quando um sacerdote começa a fazer isso e aquilo que não vem de um profeta, isso é preceito dos homens. Mesmo Jeremias disse em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Mas maldito era o homem que confiava em Jeremias? Se as palavras de Deus vinham por meio de Jeremias? Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses versículos bíblicos que o apóstolo está a dizer é mesmo com essas versões? É de uma outra Bíblia? O que eu disse é muito claro. O zolo dos profetas, que é a Bíblia, a biblioteca, o conjunto de livros, é verdadeiro. Essa aqui é uma versão, talvez João Ferreira de Almeida. Aquela deve ser João Ferreira de Almeida. É uma versão. João Ferreira de Almeida era um teólogo. E Deus diz que os teólogos são feiticeiros. E que a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Por exemplo, se um macumbeiro, um feiticeiro tradicional da África, fizesse uma versão da Bíblia, será que vocês comprariam para ler? Dado que ele é um feiticeiro? Vocês não comprariam. Então, um teólogo não pode fazer uma obra para Deus. A Bíblia, todos os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. O senhor está de acordo? Ele está de acordo. Agora, para fazer uma versão da Bíblia, tem que ser um homem também cheio do mesmo Espírito. Senão, haverá contradição. Agora, a versão verdadeira hoje da Bíblia é a versão de John Nelson. O que Cacó Filipe tem feito para expandir o Evangelho cá em Angola? Sim, o que as pessoas devem saber é que Deus levanta um profeta, dá a esse profeta uma comissão, aquilo que ele vai fazer. Um profeta não vem para pregar a Bíblia, como esses senhores estão fazendo, e como outros falsos profetas em Angola, que eu conheço. Eu ouvi falar de muitos aqui, Simão Kibango, Simão Togo, que já morreram, Simão Lutumba, que já morreu, agora tem Afonso Nunes, Eliseu também Agostinho. É um falso profeta. Não existe um verdadeiro sacerdote em Angola. E é o desafio, naquela câmera ali. Se há um verdadeiro sacerdote em Angola nessas igrejas, eu quero conhecê-lo, porque eu vou fazer perguntas. Ainda existe trabalho de sacerdócio nesse tempo? Sacerdócios são aqueles que trabalham no ofício da palavra de Deus. Esse senhor estava a falar de mulheres aqui. Essas mulheres não estavam no sacerdócio. Ele já está entrando no meu tempo. Senhor, por favor, tenha respeito por mim. Sim, não, você queria entender o trabalho do sacerdote. Tem de respeitar quem te respeita, que não vai responder aquilo que lhe perguntaram. Sim, porque a sua mente está entupido. Não, pode responde a pergunta. Vamos deixar o apóstolo falar. Agora, o que acontece aqui? O trabalho que vocês têm feito. Qual é o trabalho que a comunidade Cacó Filipe tem feito? Cá em Angola. Senhor, a pergunta que vai responder sou eu. O senhor vai responder no seu tempo. Pode falar, apóstolo. Pode falar, apóstolo. Eu vou responder a pergunta. Sim. Então, eu estava dizendo que em Angola não tem verdadeiro sacerdote. Todos são nessas falsos. Igrejas. Todos são falsos. Porque é um profeta mensageiro quem estabelece um sacerdote, de acordo com Hebreus 5:4, que eles não responderam. Agora, eu estou no meu tempo. Sim, vai já para dizer. Todos são falsos. Sim, primeiramente, quero deixar uma coisa clara. Para alguém vir na televisão para falar de doutrinas de Deus, esses senhores devem ser verdadeiros sacerdotes, que não é. E segundo, esses senhores devem respeitar as pessoas quando estiver falando. Agora vamos lá. O profeta Cacó Filipe tem uma comissão de Deus, uma mensagem de Deus para ser pregado às extremidades da terra. Qual é essa mensagem? Sim. A mensagem do profeta Cacó Filipe está contida no seu livro, que é gratuito para todos os habitantes da terra. Contém... a mensagem? Por favor, sim. São 152 capítulos. E nesta mensagem está contido as revelações de Deus para o nosso tempo, os mandamentos de Deus para o nosso tempo, as doutrinas, as ordenanças, os preceitos, as regras de Deus para o nosso tempo. Qualquer pessoa pode adquirir o livro. Acesse o Play Store, o Web Store, procure Livro do Profeta Cacó Filipe, baixe na língua portuguesa, na língua que você fala, e você irá ler. Agora, a mensagem do profeta Cacó Filipe é espalhada no mundo inteiro, como diz lá em Atos 13:47, que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e a salvação às extremidades da terra. A mensagem de Jesus chegou para todos os judeus no seu tempo. A mensagem de Paulo chegou às extremidades da terra no seu tempo, porque quem salva é a mensagem de um profeta vivo sobre a terra. Agora, quando o senhor pergunta o nome de Cacó Filipe, senhor,
Senhor, por favor, respeita o meu tempo. Sim, apóstolo Beltamar, pode falar. Ele não está falando no meu tempo. Não, mostra. Não, porque o apóstolo não confirmou que ele, o apóstolo Beltamar não confirmou que ele segue essas Bíblias cópias. Então ele está a trazer um outro discurso. Eu também que respeite. É o que estamos a pedir. Tudo que ele está a citar, Moisés. Estão todos escritos no cabelo que viria. Paulo. Mas agora está com o Filipe na Bíblia, onde é que está que ele viria? O apóstolo Beltamar pode tomar a palavra. Sim, vamos deixar ele falar. O pastor Cassoma depois vai falar. Sim. O apóstolo Beltamar vai falar, depois vamos tomar a palavra. Bom, o que está acontecendo aqui? É dito que quando Jesus foi preso, Herodes e Pilatos fizeram as pazes para matar Jesus. Esse senhor é de uma igreja, uma denominação. Aquele senhor é de outra igreja, outra denominação. Mas veja que eles têm doutrinas diferentes. O dízimo da sua igreja é usado na igreja dele? Um pastor da sua igreja? Senhor, são perguntas retóricas. Você está com Filipe, ele é cristão, eu sou cristão. Só por isso que está diferente, porque você está com Filipe, nós somos cristãos. Vocês podem. Não, eles não podem falar no meu tempo, porque eu não interrompo eles. Vamos lá. Esse senhor aqui é de uma denominação. Não, eu sou cristão. Você é de uma denominação Eu sou cristão. evangélica. O senhor é das Assembleias dos Deuses. Veja, os pastores das Assembleias dos Deuses. Deixa eu... Vamos falar da... Eles não podem falar no meu tempo. Não, vamos nos respeitar. Vamos respeitar o debate, vamos respeitar o tempo. Não é dos deuses, é de Deus. No seu tempo o senhor fala, senhor. Não no meu tempo. Fala no seu tempo. Meu pai na fé endemoniado, que eu Filipe. Posso continuar? Pode continuar. Está bem. Vamos deixar o apóstolo falar. Vamos deixar o apóstolo falar. Vamos falar o que o apóstolo vai falar. Querendo a palavra, será salvo. Apóstolo, Tu e pode teus tomar a palavra. seguidores. Os discípulos do profeta Cacau Filipe não têm medo de debate, mas nós não conversamos assim. Nós somos pessoas civilizadas. Não, com Esse senhor que está não dá trégua. Senhor, eu estou na minha vez. Mostra só na palavra, olha, está cá com o Filipe. Porque o que está me vir aqui agora? Pela autoridade de Deus, o que está me vir agora? É que todos os nomes que estás a citar estão na Bíblia. Paulo responder a sua pergunta, senhor. Eu vou responder, mas o senhor deve ficar calmo. Sim, vamos só deixar o apóstolo Beltamar falar. Apóstolo Beltamar, como é que temos que fazer para chegar até o Cacau Filipe e termos a salvação? Deixa eu responder a questão. Sim. Esse senhor aqui é de uma denominação. Esse senhor aqui é de outra denominação. Não é... Os dízimos dele, dessa igreja, não pode ir para aquela. Os pastores daquela igreja não podem ser pastor aqui. E as doutrinas são diferentes. Não são diferentes. Mas eles não estão são diferentes. unidos para mim. E o dízimo vai nele. Sabe por quê? Porque é obra do Senhor. Vai, sim, senhora, vai. Apóstolo Beltamar também cobra um dízimo? Eu acredito. Cobra um dízimo nas igrejas também? Eu olhar naquela câmera. Apóstolo Beltamar também cobram dízimos e oferta na igreja? Eu acredito que os angolanos são pessoas civilizadas, são pessoas respeitosas. E eu peço que eu seja respeitado aqui. Mas estás a falar respeito? Vamos lá. Estás a dar respeito? O nome Cacau Filipe. Agora eu vou responder a sua pergunta. Não se expõe. Na Bíblia, só ler. Eu vou responder. Eu sou Deltamar Costa. Eu não tenho medo de perguntas, senhor. Se eu tivesse medo de perguntas, eu não estava aqui. Então deixa eu falar. Tá bom, apóstolo pode falar. Quando o senhor pergunta o nome Cacau Filipe, o senhor não... O senhor vai deixar eu falar, senhor? Não. O senhor deve ficar calado para que eu fale. Tenha respeito. Tá bem, pode falar, apóstolo. Quando você Pastor pergunta o nome Cacau Filipe na Bíblia, Sim, o senhor não pode chegar a esse ponto. Como que um homem grande como ele, que vai estudar teologia, vem fazer uma pergunta dessa? Por exemplo, o Antigo Testamento inteiro tem centenas de profecias sobre Jesus, não tem? Sim. Não tem? E você pode mostrar o nome Jesus no Antigo Testamento? A resposta naquela câmera lá. Então, vamos lá, eu vou responder a sua pergunta. No Antigo Testamento? Certo, o nome Jesus, vamos lá. No princípio era o verbo. No Antigo não. Quando fala do verbo é a palavra. Senhor, o nome Jesus no Antigo Testamento. Emanuel é Jesus? Emanuel significa Deus conosco. Emanuel não é Jesus. Jesus significa salvação. O senhor não pode falar, o senhor está no meu tempo. Eu vou responder a pergunta. Mas você perguntou, como que um homem grande, senhor, era palavra. E em termos de tipo, era o cordeiro. Tá bom. Cordeiro. Vamos resumir. Pastor Cassoma já vai tomar a palavra. Não, tá na Bíblia. Vamos deixar o apóstolo Beltamar 2 minutos. Jesus na Bíblia, a Bíblia é cristocêntrica. Legends até Apocalipse, cristocêntrica.
Pastor, deixa pastor, eu nós casamos, já vai tomar a palavra. A graça desses senhores é que eu não tenho tempo para me responder tudo que eu anotei aqui. Não, a conversa é aberta. Eles seriam desmascarados, além do que já foi aqui. Quando ele pergunta o nome Cacô Filipe, é uma ignorância. As profecias do Antigo Testamento não tem o nome Jesus. Isaías 61, versículo 1 e 2, tem o nome Jesus lá? Isaías 6, tem o nome Jesus lá? Isaías 9, tem o nome Jesus lá? Jesus disse que ele veio cumprir todas as profecias que os profetas falaram sobre ele. E os salmos e os cânticos de Davi que falavam sobre ele. Onde é que está o nome Jesus no Antigo Testamento? Por exemplo, Isaías 40, versículo 3. Fala do ministério de João Batista. João Batista, senhor, o senhor está no meu tempo. Ela me deu... Tá bom, pode falar. Não, pode falar não. Como estamos no bate-bate contra todos. Não precisa Sim, disso. pode falar, apóstolo. 2 minutos. Pode falar. Vamos deixar falar, sim. Pode falar. Bem, eu espero que outros homens em Angola aceitem o debate comigo, mas sejam civilizados para ouvir. Isaías 40, versículo 3, é o ministério de João Batista, mas você não encontra. Você fala de visão bíblica. Pode falar, apóstolo. Pastor Cassoma, pode falar. Deus amado. Bom, de fato eles citaram aqui muitas coisas, e é uma pena, realmente é uma pena que não vou poder respondê-los por falta de tempo. Mas eu quero convidar, se há homens preparados em Angola, que acreditam que são verdadeiros apóstolos, que acreditam que são verdadeiros pastores, acreditam que são verdadeiros profetas, eu, Deutamar Costa, quero encontrá-los, para ver se realmente eles foram chamados como Arão, de acordo com Hebreus 5:4. Os discípulos do profeta Cacô Filipe não têm medo de pergunta, não têm medo de debate. Agora, João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras dizem que uma mulher não pode pregar. As Escrituras dizem que um homem deve ser estabelecido pelo profeta. É o profeta quem estabelece os sacerdotes do seu tempo. Será que eles creem mesmo como diz as Escrituras? João 6,40 diz que aquele que vê o Filho, se o Filho é Jesus, como eles querem dizer aqui, o Filho é só Jesus. O Filho é só Jesus. Se o Filho é só Jesus, vocês já viram o Filho? Vocês já viram Jesus? Eu sei que Maria Madalena viu Jesus. Pedro viu Jesus. A mulher samaritana viu Jesus. Mas hoje, quem é o homem hoje em Angola, no mundo, que viu Jesus? Aquele que vê o Filho, se o Filho é Jesus, e crê nele, tem a vida eterna. É o que diz João 6,40. Só há salvação no profeta Cacô Filipe, porque no tempo do dilúvio, a salvação estava em crer em Noé. Porque a salvação, de acordo com João 17,3, Jesus disse que a vida eterna consiste em reconhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. E aquele que ele enviou, o enviado lá era um homem chamado Jesus de Nazaré. Ninguém poderia ser salvo só crendo em Deus. Tinha que crer em Jesus, porque Jesus E no tempo de Noé? Tinha que crer em Jeová, o único verdadeiro Deus, e no seu enviado Noé. Todos que não creram em Noé foram ao inferno. Todos que não creram em Moisés, como Datã, Coré e Abirão, Janes e Jambres, o faraó e todos os deuses do Egito, foram para onde? Foram para o inferno. A salvação de Deus é um profeta. De acordo com Atos 13:47, Paulo era a salvação de Deus até as extremidades da terra. Cacô Filipe hoje é a salvação de Deus. Se não é Cacô Filipe, se tem algum homem em Angola para dizer-me o nome do verdadeiro profeta, eu quero que ele me diga, porque eu sei que os filhos de Deus caminham com o profeta. Atos 3:25 diz: vós sois filhos dos profetas. E essa Bíblia aqui, e aquela Bíblia ali, é a Bíblia que é o livro dos profetas. Não é livro de sacerdote. Não é livro de igreja, não é livro escrito na teologia, mas são livros dos sacerdotes. Cacô Filipe, o verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra. E quando ele falava sobre Atos dos Apóstolos, que eles recardavam dinheiro, eles não construíam igreja, como faz Afonso Nunes, como faz todos esses homens que você citou. Constrói igrejas de bilhões de kwanzas nas suas muitas igrejas, e os membros estão passando fome. Aquela igreja lá, do Afonso Nunes, bilhões de kwanzas gastaram naquela igreja. E os membros... construiu o templo. Pecou. O templo de Salomão era um tipo para o templo que era Jesus. Jesus disse que o templo era ele. Jesus não construiu nenhum templo. Os apóstolos de Jesus Cristo não construíram nenhum templo. Você está diante do Não tinha um sítio onde se reuniam? Não tinha um lugar onde se reuniam? Os apóstolos não construíram nenhuma igreja. Eles se reuniam na casa das pessoas. E os nomes das mulheres que ele citou eram mulheres que hospedavam os santos. Era na casa de algumas que fazia-se os cultos. Não era confissão. O Jesus Cristo não construiu nenhuma igreja. Já passam 4 minutos, apóstolo. Deixa eu concluir. Então, o meu muito obrigado. Que as pessoas possam examinar e saber quem é o profeta Cacô Filipe.
O Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando o idioma desconhecido